Bom dia! Eu sou Esperança Macarena, falando de espiritualidade aqui no Instagram, de segunda a sexta, meio rouca. E como estamos de energia hoje, e o assunto de hoje é o filme do Allan Kardec, que está passando aqui no Rio de Janeiro, acho que está passando no Brasil todo. Bom dia, Thaís! Você não falou que você não ia entrar, garota? Tudo bem? E eu queria comentar com as meninas da Pílulas e com os meninos e com a galera da Reprise, se assistiram o filme, o que acharam. Bom dia, Fatinha, bom dia, Camila, tudo bem? Que é a história de Allan Kardec, né? Tá com prova? Então, vai lá, presta atenção nos seus alunos. E assistiu o filme, Thaís? E é um pouco da história do Kardec. Bom dia, Cialbano. E muito bonito. Eu achei muito bem feito o filme. Bom dia, Moniquita. Tá muito, assim, fiel ao que a gente lê sobre Allan Kardec. Uma produção da conspiração, muito bem filmado. A Sandra falou para mim que parte das cenas foram filmadas lá no museu de Petrópolis, da família real, da família imperial, né? A cenografia tá linda, a fotografia tá linda. E eu achei a história muito bem contada, né? Então, assim, um resumo de quem foi Allan Kardec. Ele era nasceu em 1804, né? Comecinho do século XIX, e estudou na Suíça. Ele é um homem muito inteligente, um intelectual da sua época, falava 5 idiomas, ele era professor de linguística, de aritmética, de literatura, de matemática, de física, naqueles tempos onde os professores eram assim verdadeiras assumidades, né? E ele não só era muito bem visto na academia, nesse meio dele acadêmico, como também foi responsável por mudar o programa da educação da França na época, de inserir as pessoas que não tinham tantas posses. Ele dava aula na casa dele para crianças carentes que não tinham como ir para o colégio. Então, assim, antes dele começar a se envolver com o espiritismo, ele já era um nome renomado na França, uma autoridade, muito respeitado pelos livros que tinha publicado e por todo o trabalho que ele tinha feito pela educação naquela época, né? Então, em 1850, quando ele está com 50 anos, começa esse movimento, não só na França, como em outros países, que se chama das mesas girantes. E o que era isso? Começa a aparecer vários médiums no mundo inteiro, na França, nos Estados Unidos, na Espanha, na Europa toda. Pessoas que começam a receber, a psicografar, né, mensagens e fazer efeitos, né, das mesas girantes. As mesas flutuavam e davam respostas, né? E o que acontece? Óbvio que, como todo fenômeno diferentão, acaba vulgarizando e acaba muitos cafés em Paris fazendo números, performances, etc. E muitas das mesas girantes que eram apresentadas à sociedade parisiense era uma grande diversão e era um grande truque de mágica, digamos assim. Tanto que ele fica encucado no filme, que ele vai a uma dessas apresentações e ele fica desconfiado até não descobrir o truque que a mesa levantava porque tinha imãs, etc e tal. Então, tanto ele quanto a mulher Amélie vivem na França naquela época que esses fenômenos começam a acontecer, mas nenhum dos dois acredita, são absolutamente céticos em relação a isso. A gente vê no filme que ele tinha um pezinho atrás com a Igreja Católica, até porque a Igreja Católica se metia muito naquela época na parte de educação, e ele era contra isso. Ele achava que educação é uma coisa e religião é outra. E aí, vários amigos deles que começam a
passar a fazer parte dessas reuniões, das sérias, não daqueles cafés que tinham as mesas girantes como entretenimento, mas das manifestações verdadeiras e legítimas, começam a falar com ele e ele não acredita, né? Até que um dia ele tá na casa dele com a esposa, com a Amélie, e a mesa dele quebra. E ele continua sem acreditar. Mas os amigos ficam insistindo muito com ele. Você precisa ver o que está acontecendo e tal. E convencem ele a ir a uma reunião onde acontece esse fenômeno. E aí ele começa a ficar desconfiado. E ele começa a estudar esse fenômeno. Numa das mesas mediúnicas que ele vai, ele recebe uma carta dizendo que ele vai ser responsável por codificar aquelas instruções e que ele vai se chamar Allan Kardec. O nome dele era Léon Rivail Hippolyte, um nome comprido francês. Era o nome que ele tinha academicamente, que todo mundo conhecia os livros dele como uma pessoa cultíssima que ele era, mas quando ele começa a pesquisar os fenômenos que estão acontecendo naquela época da França, ele recebe já a mensagem de que ele vai usar o nome Allan Kardec, que teria sido o nome dele numa outra reencarnação. E ele, muito cético, sem acreditar de nada: bom dia, Si, tudo bem? E ele, o que ele faz? Ele começa a fazer uma pesquisa científica real, porque, na verdade, ele tinha esse embasamento. Ele era um homem cultíssimo, ele era um pesquisador, ele era um estudioso, e o que ele faz? Ele começa a mandar exatamente as mesmas perguntas para todos os médiuns que ele acredita que são sérios, para validar se o que está sendo dito é uniforme no mundo todo. E aí ele começa a compilar essas respostas. Então, desse primeiro estudo dele, surge o Livro dos Espíritos, que, se você é kardecista e nunca estudou o Livro dos Espíritos, mesmo que você não seja kardecista, eu recomendo que você leia, porque o Livro dos Espíritos é muito legal. São 1000 e tantas perguntas e é muito assim, perguntou, respondeu, o que é a vida, o que é a inteligência, o que é Deus, de onde a gente veio, para onde a gente vai. É muito interessante, é uma obra de 1850 e super atual, né? E a gente que é kardecista, no que a gente acredita, né? Que são 3 as revelações que vieram até nós ao longo da nossa história como humanidade. A primeira revelação é Moisés, com o Antigo Testamento, onde ele recebe aquela listinha, né, dos pecados, numa época que a gente ainda é muito primitivo, então é o olho por olho, dente por dente. Então, naquele momento, para o nosso nível de consciência de como a gente era um planeta, tudo que a gente podia saber era as leis mosaicas, que são as leis de Moisés. Aí, depois vem Jesus Cristo, já falando numa outra linguagem, que fala muito por parábolas, se comunica de um outro jeito e que já começa a falar de amor, de amai-vos uns aos outros, amai o vosso próximo, perdoai quantas vezes? 7 vezes 70. E Jesus, ele promete o Consolador. Ele diz que virá um próximo depois dele, que vai trazer instruções para a gente. E nós, kardecistas, o que a gente acredita? Que essa codificação toda feita por Allan Kardec é o Consolador prometido. Não é que Allan Kardec fosse ele o Consolador, não. Ele é um cientista e o trabalho dele qual é? Compilar as transmissões que estavam acontecendo no mundo todo simultaneamente. Vários médiuns do mundo todo, tanto que o Livro dos Espíritos, a gente fala que é o Espírito Verdade, porque são vários espíritos comunicando através de médiuns o que seria o complemento da mensagem que o Mestre Jesus não deu. Por que não deu? Porque naquela época a gente não estava apto a saber. É a mesma coisa que uma criança de 7 anos de idade, você não vai ensinar para ela álgebra, porque ela não está evoluída o suficiente para entender. Então, na época de Jesus, ele trouxe para a gente as comunicações que a gente tinha condições de saber, e Kardec vai codificar o que é transmitido por diversos médios no mundo todo, formando assim
os livros da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Kardecismo, o Livro dos Médios, o Céu e o Inferno, a Gênese, são 7 livros da codificação espírita. E Kardec, que é um professor, um científico que foi criado na religião católica, mas nem muito católico ele assusta quando começa a perceber que está tendo ali uma coisa muito igual, porque ele pergunta para um médico que está lá na Inglaterra, o que é Deus? Aí vem a resposta. Aí pergunta para os médios que estavam com ele na França, pergunta para os médios que estavam nos Estados Unidos, né? E ele faz o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos vende muito bem, é vendido para todos os lugares do mundo, e ele começa a sofrer as perseguições da Igreja Católica. Ele chega a ser preso, ele fica numa situação complicada, mas graças a Deus ele sai. E uma coisa para quem vê o filme, que eu não sei se vocês assistiram, mas é a relação maravilhosa que ele tem com a esposa dele, né, com a Amélie. É uma coisa assim muito bonita, o amor dos dois, né? E como ela é um enorme pilar de sustentação para ele, que muitas vezes ele tem vontade de desistir, porque começa a receber muita pressão. Algumas meninas que eram médios, que começam a psicografar, têm que sair da cidade de Paris porque estão sendo perseguidas, e aí ele começa a pensar, puxa, eu estou expondo os médios que estão dando as informações. Tem uma guerra ali de ego com uma das médios que queria que o nome dela aparecesse, coisa de nós, os humanos, né? E ele, mesmo assim, continua na sua missão de fazer a codificação, de compilar tudo que está sendo transmitido pelo mundo espiritual, pelos médios, para formar esses livros que são, para a gente que é kardecista, a nossa base, né, da terceira revelação. Por que vocês estão todos tão quietinhos aí? E ele morre novo, relativamente novo, e o filme não chega nessa parte, né? Quando ele morre, a esposa continua fazendo o trabalho dele, ele lança uma revista, que é a Revista Espírita, enfim. E dali, né, a doutrina continua a ser estudada, e esses livros ficam perpétuos, e é a base de todo o ensino dos espíritas, a base dos livros de Kardec. Então, hoje, a gente falar sobre psicografia é muito fácil, né? Quer dizer, a gente dizer, bom dia, Fernanda, a gente falar hoje que Chico Xavier psicografava e escrevia, ou Divaldo dizer que ele psicografa, que os livros que ele escreve não são da autoria dele, ele recebe uma inspiração e ele apenas psicografa. Hoje, em 2019, é fácil, como a gente fala sempre lá no Lar de Teresa, né? Ser espírita em 2019 é mole. Difícil era ser espírita em 1850. E você dizer que você acreditava naquelas transmissões que estavam acontecendo, né? E uma igreja católica, assim, muito perseguida. E um outro momento que eu gosto muito do filme, que é quando o padre fica revoltado com ele e fala, fora da igreja não há salvação. E aí o Kardec revida e fala, não, fora da caridade não há salvação, que é um dos lemas da gente, né? Fora da caridade não há salvação. E a Igreja Católica usava, bom dia, Kiko, bom dia, Adriele. A Igreja Católica usava, fora da igreja não há salvação. E Kardec retruca e fala, não, fora da caridade não há salvação. E a gente vê no filme como ele era uma pessoa que praticava caridade, ele com a esposa, numa França que havia muita gente pobre, o nervoso que ele tinha quando as pessoas se suicidavam lá daquela ponte, e aí ele deixa um dos livros dos espíritos ali na ponte, para que as pessoas que estão com a intenção de se suicidar, antes de se jogarem, leiam um pouco do livro e entendam que não vale a pena acabar com a vida, e nem que a vida acaba na hora que você se suicida, né? E era isso que eu queria comentar com vocês do filme. Achei o filme, assim, muito fiel à história de Kardec,
muito bem encenado, uma cenografia linda, roupas, móveis, tudo muito bonito. E muito interessante, o filme dá um destaque enorme para a parceria que ele tinha com a esposa, com a Amélie, o quanto ela foi importante na obra dele e não deixou ele desistir, né? E retratou essa dificuldade toda que um cara que era um pesquisador, um cientista, nascido em 1800, tem a incumbência de codificar uma doutrina que ele não acredita no começo, que ele desconfia, que ele acha que é tudo charlatanismo, mas ele mesmo acaba se convencendo por tanto ver os fenômenos que ele vê, né? E era isso que eu queria falar do filme com vocês. Vocês assistiram, gente? Ninguém aqui me contou se assistiu ou não. Agora, se assistiu também, eu já dei spoiler, né? Porque eu já contei o filme todo praticamente. Só que assim, na verdade, o spoiler não tem porque é a história dele, né? É a história que os livros contam, que a gente tem acesso aos documentos. O túmulo dele fica em Paris e é um túmulo muito bonito. Assim, vale a pena, vá ver. É muito bonito o filme, muito bem feito, dá orgulho. Agora quero ainda mais, ainda bem que eu não estraguei, não dei spoiler, né? Bom dia, Sil, tudo bem? O filme é muito bonito, é muito bem encenado, as cenas de Paris estão lindíssimas, retratam muito aquela época tão conservadora, tão os alunos ali engessados naquele, era tudo que tinha, o acesso era ele era um professor muito querido, e aí ele tá dando aula e ele é interrompido pelo padre no meio da aula, e aquilo deixava ele muito irritado, e aí ele se desliga do colégio porque ele não concorda com a intervenção da Igreja Católica tão diretamente no mundo acadêmico, né? E aí a gente para pensar, tanta coisa ainda acontece. O filme do Kardec, Allan Kardec, o filme, maravilhoso. E a gente para pensar o tanto que ainda hoje muitas coisas não mudaram, né? A intervenção das igrejas, né? Essa coisa de misturar político com religião, que isso é muito complicado e tendencioso. A gente aqui no Rio de Janeiro vive esse momento, né, de prefeito e governador muito alinhado com a igreja, e não é uma coisa que é boa, porque eles têm que governar, na verdade, para todos nós, não só para as pessoas que são das mesmas igrejas do que eles, né? Aí você vê uma luta que é de 1850 e que ainda hoje a gente fica pelejando com esse tipo de coisa. Mas era isso, gente. A história de Kardec é linda, tem vários vídeos, tem vários filmes. E se você ainda não teve a oportunidade de ler o Livro dos Espíritos, leia. Tem audiobook de graça no YouTube, se você não quiser comprar. É muito fácil você ter acesso ao Livro dos Espíritos. Tem umas respostas, assim, muito claras. Independente da religião que você for, ele fala conceitualmente de muita coisa e vale a pena de estudar. É bem interessante as perguntas e as respostas que o Kardec compilou naquela época na França, baseado no testemunho dos médiuns que estavam recebendo essas mensagens no mundo todo. Então era isso que eu queria dizer para vocês. Uma segunda-feira iluminada, com muita energia, com muita vontade de vencer os desafios da nossa reforma íntima, do orar e vigiar, e que a gente tenha uma semana incrível pela frente, mês de junho já, né? Não vi esse fim de semana. Vai, Fatinha, vai que vale a pena. O filme é muito bonito. Então é isso, gente. Deixa eu me despedir. Beijo, Fatinha. Beijo, Si. Beijo, Silvana. Beijo, outra Fatinha. Beijo, Si Albano. Si Ferreira. Nossa, tá cheio de Si aqui. Driele, beijo grande. Kiko. Fernanda, beijo enorme. Jucunha. Moniquita. Camila. Thaís. E já falei de todo mundo. Beleza? Boa semana para nós todos, com muita energia positiva. E quem não assistiu o filme, vai assistir, que é muito bacana. Tá ótimo? Beijo grande, meninas e meninos. Fiquem com Deus. Até amanhã, 9 horas. Tchau!